Em 2008, o latifúndio brasileiro estava praticamente quebrado. E o Lula emitiu uma medida provisória que deu quase 80 bilhões de reais para salvar o que eles chamam agora agronegócio, que é o latifúndio, os proprietários de terra. O que ele fez? Fortaleceu o latifúndio. Em 2003, o Lula liberou a transgenia. De 2003 a 2010, o Lula fomentou um sistema de crédito via Banco do Brasil, crédito subsidiado, que deu um grande poder aos proprietários de terra. E, finalmente, o Lula é o governo, na história da República, que mais concentrou e centralizou terras, tanto no campo quanto na cidade. Os dados são do censo do IBGE de 2016, inequívocos. Então, de maneira que houve um fortalecimento brutal do latifúndio. Esses que agora são uma base objetiva do Bolsonaro, a tal ponto que o Lula reclama, né? Nenhum governo na história desse país fez tanto pelo agronegócio como eu. Você veja, ele fortaleceu o poder de classe dos inimigos dos trabalhadores, ampliando a fronteira agrícola, crimes ecológicos gigantescos, matança de sindicalistas. Não importa que a lei tenha punido mais. A lei burguesa pune um assassino. Mas quando a gente perde um lutador no campo, ali perde-se 20, 30 anos de acúmulo de luta política. Se não substitui assim. Então, o Lula fortaleceu, sargento. O Lula fortaleceu os banqueiros. Os banqueiros atuais, quando o Lula pegou a dívida interna, era em torno de 740 bilhões. E o Lula colocou quase em 2 trilhões. A Dilma, quase 5, e agora está quase 7 trilhões. Fortaleceu os banqueiros. As medidas da administração petucana do Plano Real fortaleceram e estrangeirizaram a economia, a tal ponto que o capital comercial ficou muito forte. Ninguém explica um velho da van, senão pela força dos comerciantes, que se limitam a importar produtos lá fora e vender aqui dentro. E tanto é, e tem o lado, o anjinho do bem e o anjinho do mal. O anjinho do mal é, naturalmente, o velho da van. E o anjinho do bem é a dona Luísa Trajano, da mega empresa. Ambos estão nadando no dinheiro à custa da indústria nacional. E, finalmente, a burguesia industrial foi aquela que mais perdeu nas frações burguesas. Mas todas elas, quando perderam no setor produtivo da economia, compensaram com muito mais força através de operações bancárias e ganhos financeiros, câmbio, etc. E, sobretudo, os títulos da dívida pública, de tal maneira que Fernando Henrique Lula fortaleceram essa coesão burguesa. Essa coesão burguesa colocou o Brasil numa divisão internacional do trabalho que não garante para a nossa juventude, para alguém que se forma aqui no Centro Tecnológico, por exemplo, alguma perspectiva de ciência e tecnologia. Eles vão tentar aí startups, pequenas empresas, mas a grande maioria vai trabalhar com salários muito rebaixados. Também assim os advogados. Eu estou falando, Carol e Camila e Renato, daquelas profissões liberais. Nem vou falar dos administradores, dos economistas, do proletariado mais arrebentado, né? Aqueles, os meus alunos que eu dou aula, salários muito baixos. Agora, além disso, de ter fortalecido a classe dominante, o Lula debilitou a consciência política dos trabalhadores, que é algo igualmente grave e nocivo, que agora cobra seu preço, porque o petismo foi a forma mais ampla, sistemática, de alienação naquilo que os trabalhadores têm de mais estratégico, que é a luta pelo socialismo. Então, de um lado, fortaleceu a classe dominante, de outro, debilitou ideológica, política e organizativamente os trabalhadores.